Dom Manuel I e Dom Manuel II, reis de Portugal e seus laços com o Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia. Cara abraçando, hoje vamos conhecer a história de dois reis portugueses com nomes iguais, mas que viveram em épocas completamente diferentes e deixaram marcas importantes na relação entre Portugal e o Brasil. Portugal brasileiro. D. Manuel I de Portugal, de 1469 a 1521. Conhecido como o Venturoso, foi rei da dinastia de Aves, reinando de 1495 a 1521. O apelido se deveu aos grandes sucessos marítimos e coloniais que marcaram seu governo, que transformaram Portugal em uma das principais potências mundiais da época. Filho de Fernando, Duque de Viseu, e de Beatriz de Portugal, tornou-se rei após a morte de seu primo D. João II. João II não deixou herdeiros legítimos, o que abriu caminho para a ascensão de D. Manuel ao trono, consolidando a continuidade da dinastia de Aves. Seu governo coincidiu com o grande período de expansão marítima e colonial de Portugal. Essa fase ficou conhecida como a Era dos Descobrimentos, em que portugueses navegavam pelos oceanos desconhecidos em busca de novas rotas comerciais e terras para explorar. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o território que viria a ser o Brasil, durante sua viagem à Índia. A expedição tinha como objetivo principal chegar às Índias para comercializar especiarias, mas um desvio na rota levou os navegadores a avistarem as terras brasileiras. O local foi inicialmente chamado de Vera Cruz, mas o nome mudou para Brasil devido ao comércio do pau-brasil. Acredita-se que o primeiro nome foi dado em referência à cruz cristã, símbolo da fé que os portugueses buscavam difundir, enquanto Brasil veio do termo tupi-ibiraçu, que significa árvore vermelha. Ele incentivou a exploração e exportação do pau-brasil, além de enviar os primeiros colonizadores. O pau-brasil era muito valorizado na Europa para tingir tecidos de vermelho escarlate, usado em vestimentas de nobres e reis, representando status e riqueza. Patrocinou a viagem de Vasco da Gama à Índia em 1498, que abriu rotas comerciais para o Oriente. Essa expedição foi fundamental, pois permitiu que Portugal contornasse o domínio veneziano sobre o comércio de especiarias, garantindo lucros enormes para a coroa. Criou a Casa da Índia para administrar os negócios do Império Ultramarino. Localizada em Lisboa, essa instituição centralizava o controle sobre navegação, comércio, impostos, documentos de viagem e todos os assuntos relacionados às colônias portuguesas pelo mundo. Incentivou o desenvolvimento cultural, dando nome ao estilo arquitetônico manuelino. Essa expressão artística é uma das mais importantes da história de Portugal, refletindo a grandeza dos descobrimentos em suas formas e detalhes. Esse estilo mistura elementos europeus e orientais, com detalhes como cordões marítimos, conchas e cruzes de Cristo. Além desses, são comuns motivos como rolos de corda, animais exóticos, flores e padrões inspirados em arte indiana e africana, simbolizando as terras descobertas. As influências manuelinas chegaram ao Brasil, visíveis na Igreja da Sé em Salvador e na Igreja de São Francisco em Olinda. Esses edifícios foram construídos por artistas portugueses ou sob orientação deles, trazendo para o Brasil a estética que marcava o reinado de Dom Manuel I. Ordenou a construção de fortalezas ao longo da costa brasileira, como a Fortaleza de Todos os Santos em Salvador. Essas estruturas tinham o objetivo de proteger o território de invasões estrangeiras, franceses, holandesas e espanholas, que já demonstravam interesse pelas terras brasileiras. Implementou medidas para a evangelização dos indígenas, enviando os primeiros padres franciscanos. A evangelização era vista como uma forma de civilizar os povos nativos, mas também ajudou a documentar línguas, costumes e tradições indígenas que poderiam ser perdidas. Foi casado 3 vezes, fortalecendo alianças políticas com outras potências europeias. Suas esposas foram Isabel de Aragão, filha do rei de Espanha, Maria de Aragão, irmã de Isabel, e Leonor de Áustria, sobrinha de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Seu reinado viu o aumento da riqueza de Portugal graças ao comércio colonial da Índia e do Brasil. Os lucros vinham não só do pau-brasil e especiarias, mas também de outros produtos como ouro, prata, tecidos e escravos africanos. Aprovou a criação do primeiro assentamento português no Brasil, em São Vicente, em 1532. Fundado por Martim Afonso de Souza, esse assentamento foi o ponto de partida para a ocupação sistemática do território brasileiro por colonos portugueses. Instituiu o Padrão Real, sistema de marcação de árvores de pau-brasil para controlar a exportação. A marca consistia em um carimbo com o brasão de Portugal, garantindo que apenas o comércio autorizado pela coroa pudesse comercializar o produto, evitando a extração ilegal.
Fomentou a produção de açúcar, incentivando colonos a trazerem mudas de cana-de-açúcar das Ilhas Atlânticas. A cana-de-açúcar, que já era cultivada nas Ilhas da Madeira e Açores, se tornou um dos principais produtos de exportação do Brasil nos séculos seguintes. Ordenou a construção do Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, principal exemplo de arquitetura manuelina. Erguido em memória da expedição de Vasco da Gama, o mosteiro é considerado uma das obras-primas da arquitetura portuguesa e foi tombado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Portugal estabeleceu o monopólio do comércio de pimentão, ouro e outras mercadorias coloniais. Esse controle garantiu que todos os lucros desses produtos fossem direcionados para a coroa portuguesa, fortalecendo a economia do país. Incentivou a criação de escolas de navegação e astronomia, fundamentais para as viagens oceânicas. Essas instituições formavam navegadores, cartógrafos e astrônomos que dominavam técnicas avançadas para orientação no mar, como o uso do astrolábio e da bússola. Seus filhos ocuparam tronos em diversos países europeus, consolidando a influência de Portugal. Entre eles, D. João III, que sucedeu no trono de Portugal, D. Isabel, que se tornou rainha da Dinamarca, e D. Beatriz, que foi rainha da Hungria e da Boêmia. D. Manuel II de Portugal, de 1889 a 1932. Foi o último rei de Portugal, da dinastia de Bragança, reinando de 1908 a 1910. Seu reinado foi curto, mas marcado por tentativas de modernizar o país em meio a uma forte crise política e social. Nasceu no dia 15 de novembro de 1889, exatamente o dia da proclamação da República Federativa do Brasil. Essa coincidência histórica cria um elo especial entre o último rei de Portugal e o fim do período imperial no Brasil. Nascido no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, filho de D. Carlos I e D. Amélia de Orleans. O Palácio da Ajuda era uma das residências oficiais da família real portuguesa, e ali ele passou sua infância e adolescência, recebendo uma educação rigorosa. Tornou-se rei aos 18 anos após o assassinato de seu pai e de seu irmão mais velho, Príncipe Luís Filipe. O ataque ocorreu em 1908, durante uma visita oficial ao Porto, por parte de republicanos radicais que buscavam acabar com a monarquia portuguesa. Seu tio bisavô era o imperador Dom Pedro II do Brasil, pois sua avó materna era a princesa Leopoldina de Bragança, filha de Dom Pedro II. Essa ligação familiar fortalece os laços históricos entre as casas reais de Portugal e do Brasil. Ele nunca governou o Brasil, pois o país já era uma república quando assumiu o trono português. Mesmo assim, manteve um interesse grande pela história e cultura brasileira, acompanhando os desenvolvimentos do país ao longo de sua vida. Tentou implementar reformas sociais e políticas para modernizar Portugal, melhorias em educação, saúde e direitos trabalhistas. Entre suas propostas estavam a criação de escolas públicas em todo o país, a expansão dos serviços de saúde e a regulamentação das condições de trabalho dos operários. Defendia a separação entre igreja e Estado e buscava reduzir o poder dos grandes latifundiários. A Igreja Católica tinha grande influência na política e na sociedade portuguesa da época, enquanto os latifundiários controlavam a maior parte da terra e da economia rural. Enfrentou forte oposição de conservadores, republicanos e militares, além de grave crise econômica. Os conservadores não aceitavam suas reformas, os republicanos queriam acabar com a monarquia e os militares estavam insatisfeitos com a situação política do país. Em 1910, com a instauração da República Portuguesa, foi deposto e obrigado a deixar o país. O golpe militar ocorreu em 5 de outubro de 1910, e D. Manuel II teve que fugir para a Inglaterra a bordo de um navio britânico, não podendo mais retornar ao seu país natal enquanto vivo. Viveu o restante de sua vida no exílio, principalmente na Inglaterra e na Suíça. Na Inglaterra, ele viveu em residências como o Palácio de Fulvel e o Castelo de Twickenham, mantendo contato com outras famílias reais europeias que também estavam no exílio. Casou-se com a princesa Augusta Vitória de Hanover e teve 2 filhos, que não reinaram em Portugal. A princesa era descendente da família real da Inglaterra, e o casal teve 2 filhos, Dom Pedro Henrique e D. Maria Ana, que continuaram a linhagem da dinastia de Bragança. Durante o exílio, manteve-se ligado à causa monárquica e colaborou com estudos sobre a dinastia Bragança. Ele acreditava que a monarquia poderia ainda ter um papel importante na vida de Portugal, mas sempre respeitou a decisão do povo. Sua linhagem está ligada ao Brasil pelos laços entre as casas reais, e alguns parentes mantiveram residências no país. Diversos membros da família Bragança se mudaram para o Brasil após a proclamação da República em Portugal, estabelecendo laços fortes com a sociedade brasileira.
Faleceu em 1932, aos 42 anos, na Suíça. Seus restos mortais foram levados de volta para Portugal em 1968. Ele morreu em Lausanne, vítima de uma pneumonia, e seus restos foram enterrados na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, um dos locais sagrados da família real portuguesa. Foi educado por destacados professores e tinha grande interesse por história, literatura e música. Ele falava fluentemente várias línguas, incluindo francês, inglês, alemão e espanhol, e colecionava livros e manuscritos históricos. Apoiou a criação de bibliotecas públicas e museus para difundir o conhecimento no país. Durante seu reinado, foi inaugurada a Biblioteca Nacional de Portugal em seu prédio atual, e diversos museus foram reformados e ampliados para tornar o patrimônio cultural mais acessível ao povo. Após o exílio, trabalhou como colaborador em revistas históricas e escreveu artigos sobre a monarquia. Seus textos eram baseados em pesquisas rigorosas e buscavam contar a história da família Bragança de forma objetiva, preservando memórias importantes para a história de Portugal. Manteve contato com líderes monárquicos de diversos países, incluindo parentes que viviam no Brasil. Ele trocava cartas com parentes brasileiros, acompanhando os eventos do país e mantendo vivos os laços familiares entre as duas nações. Sua esposa, Augusta Vitória, manteve laços com a família brasileira e visitou o país algumas vezes. Nas suas visitas, ela conheceu cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, participando de eventos sociais e mantendo contato com parentes e amigos. Defendia que a monarquia poderia unificar o país, mas respeitou a decisão do povo de adotar a república. Ele sempre afirmou que o futuro do regime político de Portugal deveria ser decidido pelos próprios portugueses, e nunca buscou retornar ao poder por meio da força. Foi patrono de instituições de ajuda social, tanto em Portugal quanto no exílio. Ele apoiava casas de repouso, escolas para crianças carentes e instituições de apoio a famílias pobres, demonstrando seu compromisso com o bem-estar das pessoas. Seus filhos, Dom Pedro Henrique e de Maria Ana, mantiveram a tradição da família Bragança. Seus descendentes ainda têm vínculos com o Brasil. Dom Pedro Henrique tornou-se o chefe da família Bragança após a morte de seu pai, e seus filhos e netos continuam a visitar o Brasil regularmente, mantendo os laços históricos entre as duas nações. Curtiu o conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre história compartilhada entre Portugal e o Brasil. E não se esqueça de deixar nos comentários qual fato sobre esses reis você achou mais interessante. Vamos conversar e aprender juntos.